Então essa obediência sobrenatural, ela é uma obediência de submissão. É uma obediência que está para além do que a minha razão, do que os meus olhos podem entender, conter, tocar, né? E aí, dando continuidade, uma coisa também que eu gostaria de dizer sobre essa obediência santa, né? Faz parte, características dessa obediência santa são docilidade, são aceitação, né? Muitas vezes a gente escuta muito as palavras assim: faço por obediência, fiz por obediência. E parece que é feito de uma forma tão para se livrar daquilo, tão simplesmente para cumprir, que eu até me pergunto se valeu a pena. Porque cumprimento por cumprimento não é a obediência que nós somos chamados a viver. A obediência que nós somos chamados a viver é a santa. É aquela que diz, bate no peito e diz, fiz por obediência. E não, fiz por obediência. Entendem a diferença? Fazer por uma obediência porque entende que obedecer é um caminho de santidade, porque entende que obedecer é a melhor saída, a melhor opção a você que é imperfeito, pequeno e que se reconhece diante de Deus como alguém que precisa ser conduzido. Seja pelo Deus que está no alto, seja pelo Deus que está nos irmãos, nas autoridades. São presença de Deus da mesma forma e muitas vezes são voz de Deus. Então, essa obediência santa, ela requer de nós essa humildade, essa docilidade. Se você tem feito as coisas só por obediência, eu te convido, dá um passo a mais. E faça por uma obediência de quem se permite ser tocado por Deus e convencido de que por mais que você não entenda, não queira, não tenha escolhido aquilo, mas você escolheu fazer a vontade de Deus. Você escolheu acreditar que Deus sabe mais do que você. E por isso você obedece feliz, grato, por mais que isso te doa, né? Continuando. Nós vamos pegar aqui o parágrafo das regras 225. Continuando o que a gente vinha falando, ele diz: mas que simplesmente obedecer, cremos ser este o caminho para a santidade, cabendo a cada um procurar se abrir a essa graça. Eu não vou me deter muito porque já diz, confirma tudo que eu tinha dito antes, né? Mais do que simplesmente obedecer, é uma graça a qual eu preciso me abrir e é formação para a minha santidade, é caminho de santidade, não é só cumprimento, não é checklist. Faz isso, faz isso, faz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não é assim. É obedecer vivendo cada coisa. É obedecer buscando o sentido de todas as coisas. É obedecer por amor. É obedecer na alegria. É obedecer na docilidade. É obedecer sabendo que daquilo ali vai vir um bem muito maior para você. Por mais que você não conheça, não dimensione, nem imagine. Mas virá porque Deus é fiel e é Ele quem promete, né? Dentro dessa obediência que nós somos chamados a viver, Deus, ele de uma forma muito sábia, né? Muito humana, muito paternal, Deus, ele nos chama a viver uma obediência também dialogada. E como que é essa obediência dialogada? Todavia, não podemos considerar que seja uma obediência cega, burra, subserviente, irresponsável, insensata, inconsequente. Nada impede que, embasados em critérios sensatos,
razões ponderáveis e justificativas plausíveis, venhamos a dialogar e, por que não, até contestar as ordens recebidas. Ai, Tabata, então eu posso contestar o meu formador comunitário, o meu formador pessoal, o meu coordenador de casa, o meu responsável local, o meu coordenador de ministério? Não é que você pode contestar simplesmente, por assim dizer. Você pode dialogar. E se esse diálogo requiser uma contestação, se for necessário que você discuta da melhor forma, né? Nesse processo de chegar a um consenso, nesse processo de chegar a um entendimento melhor das coisas. Existem coisas que podem ser facilmente explicadas pelas nossas autoridades. Existem coisas que podem e devem ser ditas de forma explícita. Mas, meu irmão, minha irmã, existem outras coisas que não podem, que não devem. E a essas nós devemos nos recolher a nossa insignificância de ovelhas e dobrar o nosso coração diante de Deus e agradecer, porque não precisamos carregar o fardo de sabê-las. Santa Teresinha dizia uma frase que eu gosto muito: de tantas dúvidas nos livra a obediência. Ah, de tantas dúvidas nos livra a obediência. Ela dizia que como ela era feliz, porque como ovelha ela simplesmente precisava obedecer às suas autoridades. Ela não precisava discernir todas as coisas, ela não precisava ficar pensando, pesando, se eu fizer assim, se eu fizer isso, e agora, nós temos isso para resolver, e como vai ser resolvido? Santa Teresinha entendeu que a obediência é um caminho de carinho de Deus para nós. Que quando Deus nos dá a graça e a oportunidade de unicamente precisar obedecer, você que é ovelha, e talvez só ovelha hoje, dentro da realidade de vida, você é principiante, meu Deus, como você é feliz, meu irmão. Como você é feliz porque não pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de discernir o melhor. Não pesa sobre os seus ombros as noites mal dormidas para achar a melhor resposta, a melhor forma de resolver as coisas. Não pesa sobre os seus ombros o saber das coisas mais escabrosas, mais difíceis, mais dolorosas dos irmãos. Não pesa sobre os seus ombros as preocupações que tantas autoridades têm. E nós devíamos louvar e bendizer a Deus todos os dias por isso. Mas muitas vezes a gente não aproveita o tempo que nos é dado. E a gente fica querendo ter a responsabilidade de discernir. Quando a gente não aceita simplesmente obedecer, é porque a gente quer tomar para nós uma responsabilidade que não é nossa, que é a da decisão. A nós só cabe obedecer. A ovelhas só cabem obedecer. Claro que não tiro aqui que a ovelha também pode ajudar o seu pastor. A ovelha também pode ser cajado. Ela pode colocar de uma forma humilde, mansa, delicada, com o desejo de ajudar aquilo que ela vê, aquilo que ela pensa, sem ter a pretensão de sempre ser ouvida, sem ter a pretensão de sempre ser escutada, sem ter a pretensão de que a sua ideia seja sempre a melhor. Porque muitas vezes talvez você nem sabe que a sua ideia é boa, mas existem outras coisas que ela não consegue, como eu poderia dizer, abarcar, digamos assim, né? Existem outras coisas que você não tem o conhecimento e que a sua ideia infelizmente não iria favorecer. E muitas vezes isso não pode ser lhe dito. E você se rebela porque simplesmente a sua ideia não foi a melhor. E você esquece de perceber que diante dos seus olhos não existe uma realidade plena, total, completa de todas as coisas.
Então, quando isso acontecer, eu convido você a pôr-se no seu lugar de ovelha. Pôr-se no seu lugar humilde, manso, e de louvar a Deus, porque essa decisão não passa por você. E a você cabe apenas obedecer. Ajude naquilo que for possível. Fale o que vier ao seu coração. Mas deixe que no final seja a vontade de Deus e não a sua quem direcione. Acolha aquilo que for colocado para você. E aí, continuando, eu queria... São tantas coisas boas para a gente ler que eu fico até assim confusa de por onde começar. Mas eu quero ler para vocês, inclusive eu vou até aqui fazer uma propaganda. Essa instrução, certo? Eu indico a você que está vendo essa formação, se você puder, procure na sua casa comunitária, né? Veja com algum irmão, ou se você tiver, ou algum compromissado, consagrado que tenha, né? Nós já fizemos estudos sobre esse documento e ele é muito rico sobre ensinamentos da obediência, tanto a autoridades como a ovelhas. Então, eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Se você puder, né, procure esse documento, estude e reze com ele. Existe um tópico que diz assim: aprender a obediência no cotidiano. Pode acontecer, portanto, que a pessoa consagrada tenha de aprender a obediência também a partir do sofrimento ou pelo menos de certas situações particulares e difíceis, quando lhe é pedido, por exemplo, que deixe alguns projetos e ideias pessoais, que renuncie à pretensão de administrar sozinha a vida e a missão, ou todas as vezes em que o que é pedido revela-se humanamente pouco convincente. Quem se encontra em tais situações não esqueça, então, que a mediação é por sua mesma natureza limitada e inferior àquela realidade a qual remete. Ou seja, a mediação aqui é a autoridade. A realidade a qual ela remete é a voz de Deus. A mediação, ela é, por sua mesma natureza, limitada e inferior. As autoridades são limitadas e inferiores à voz de Deus, né? Mas lembre-se igualmente, toda vez em que se defrontar com uma ordem legitimamente emanada, de que o Senhor pede que obedeça à autoridade que o representa naquele momento, e que Cristo também aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, mesmo sabendo que a sua autoridade é limitada, é humana, é imperfeita, lembre-se que Deus te pede a obediência, como pediu a Cristo, e que Cristo aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. E tem uma das nossas regras que vai falar também sobre isso. É 218. Antes de ler essa regra, eu queria só terminar desse documento com uma frase que diz assim. Ele foi escrito, se eu não estiver enganada, pelo Papa Emérito, né? Bento XVI. A verdadeira obediência não considera aquele a quem é prestada, mas sim aquele por quem se obedece. E se obedece só por nosso Criador e Senhor. Então isso é uma coisa que a gente deve lembrar sempre. Quando nos for mais difícil obedecer, lembre-se que a sua obediência não é aquele a quem você está obedecendo. É por quem você está obedecendo. É quem te motiva a obedecer. É quem está por trás daquela pessoa, daquela voz. É a quem você entregou a sua vida. A quem você é chamado a amar sobre todas as coisas. A seguir e a imitar. O Cristo que aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve.
E dizem as nossas regras no parágrafo 218: apesar do sofrimento e renúncias próprias do exercício da obediência, que poderão nos atingir devido à nossa fragilidade humana, não nos deixaremos abater. Ao contrário, não mediremos esforços para cumprir a vontade perfeita do Pai. Apesar do sofrimento e renúncias do exercício da obediência, que poderão nos atingir devido à nossa fragilidade humana, não nos deixaremos abater. Quantas vezes nós somos atingidos por esses sofrimentos, porque muitas vezes obedecer fere a nossa carne, porque muitas vezes obedecer fere o nosso orgulho, como fere o nosso orgulho, como fere a nossa vaidade, né? Às vezes fazer um determinado serviço que você às vezes se questiona, mas eu não saí da minha casa para isso. Quantas vezes eu pensei isso? Quantas vezes quando eu estava lá na chácara, varrendo a chácara, colhendo os lixos da chácara, cuidando de cachorro, quantas vezes eu pensei, Senhor, mas eu não saí da minha casa para isso. Sabe qual foi o maior ensinamento que eu tive no meu principiado? Foi através de Santa Teresinha. Que tudo o que nós fazemos é para a salvação das almas. Até mesmo uma agulha que eu recolho de dentro do meu dormitório, porque a regra me diz que não pode ter nada. Essa era a regra do Carmelo. E Santa Teresinha um dia, quando percebeu que existia uma agulha para ser obediente à regra, porque ela dizia, eu não posso fazer grandes coisas, eu serei obediente nas pequenas. Se eu não posso alcançar grandes coisas, eu irei pelas pequenas. Eu irei me abaixar para alcançar as pequenas coisas. E se levantou da sua cama e foi tirar aquela agulha de dentro do quarto para ser obediente à sua regra. Quantas vezes nos custam pequenas e grandes coisas? Quantas vezes nos custa a obediência que é para a salvação das almas, e a primeira alma que é salva sem que a gente perceba é a nossa. Salva do nosso orgulho, salva da nossa vaidade. Né? Uma coisa que eu escutava muito e muito nos livros de Santa Teresinha, e nessa época foram para mim um grande bálsamo e um grande conforto. Eu não sei o que o meu varrer essa chácara hoje, agora, 5 horas no frio, aguar um jardim 6 horas da manhã com um vento terrível em tempos frios e pegando em água e se molhando e passando de um canto para o outro e levanta mangueira e desce mangueira. Era uma ginástica, né? Quanta coisa vivida. E muitas vezes sem entender muito o porquê, mas um sentido foi dado. Deus pode estar salvando almas aonde eu não imagino, pelo meu sim. E era isso que Santa Teresinha vivia. Dentro do Carmelo foi considerada, sem nunca ter saído, foi considerada a padroeira das missões, porque com os seus pequenos gestos abraçava a salvação das almas no mundo inteiro. Oferecia a Deus. E nós somos chamados a fazer isso. Estou dando alguns exemplos do que eu vivi, mas você tem os seus, né? Com certeza você tem suas pedrinhas no sapato, no dia a dia. Talvez aquele irmão que é mais difícil, talvez aquela regra que é mais difícil. Às vezes tem coisas tão pequenas para nós como pontualidade, como ser obediente ao sino, como viver bem as regras, né, de uma boa convivência dentro da casa. Dar o lugar para alguém que precisa, saber renunciar ao que é o melhor, dar ao irmão o que é melhor, dar ao irmão a frente, ceder algumas coisas, nem sempre querer o melhor para si. Né? Tantas coisas pequenas que nós somos chamados a viver na mesa, na alimentação, ser fiel às regras, sem querer burlar nada.
mas querendo ser fiel a tudo, porque vendo em tudo uma oportunidade de salvar almas. Em tudo uma oportunidade de salvar almas. E esses sofrimentos, que muitas vezes são causados pela nossa fragilidade, por esses pecados, né? Eles não devem nos abater, mas pelo contrário, nós não devemos medir esforços para cumprir a vontade do Pai. Assim fez Jesus, né? E já diz também as nossas regras que o grau mais perfeito da devoção é a imitação. Se somos devotos do coração de Jesus, devemos imitá-lo, devemos seguir o seu exemplo. Eu queria ler para vocês uma passagem de Romanos, quem puder pegar, na sua Bíblia, Romanos, capítulo 13. De 1 a 5. Diz assim: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Para mim, essa passagem diz tudo sobre a obediência, né? Tudo sobre a obediência. A gente poderia terminar muito bem com ela, né? Mas vamos tentar esmiuçar um pouquinho algumas coisas. Essa frase que é muito forte, que também tem nas nossas regras: toda autoridade vem de Deus. Gente, ninguém se elege autoridade. Ninguém se escolhe. Ninguém se candidata, pelo menos não no nosso contexto espiritual. Ninguém se candidata a ser autoridade. São chamados de Deus. E nós precisamos respeitar esse primeiro princípio da autoridade. Ela não se escolhe, ela é escolhida. E quem escolhe, né, como disse Jesus, acho que a Pilatos, né? Quem deu a sua autoridade sobre mim, tem mais culpa, tem mais, né? Nessa história, quando Jesus estava ali sendo condenado, né? E Pilatos diz: não sabeis que eu tenho autoridade sobre vós de libertar ou de prender? Ele diz: quem deu essa autoridade tem mais culpa, né? Ou seja, quem chamou a autoridade, quem escolheu a autoridade, foi Deus, e Deus sabe. E Deus é o responsável, não no sentido da culpa, mas no sentido da responsabilidade. No sentido de que Deus sabe o que está fazendo. E tudo tem um porquê. Nada é em vão. Deus não dá ponto sem nó, né? Deus não faz nada em vão. Um dia eu dizia para uma irmã com quem eu conversava, principiante, e ela estava com dificuldade com uma autoridade, e eu dizia: se Deus lhe deu essa pessoa, é porque você precisa dela para ser mais santa. Se Deus lhe deu, você precisa dela. E com certeza ela também precisa de você para ser mais santa. Só que sabe o que acontece na nossa vida?
Acontece que a gente vai querendo tirar as cruzes, os sacrifícios do nosso caminho. E aí a gente vai tirando as tábuas de salvação. Tem uma historinha que fala sobre o amor de Deus, que é contado nos seminários, né? Que diz assim, uma pessoa ia caminhando e recebeu de Deus uma grande cruz. E Deus dizia para essa pessoa que em determinado momento ela iria precisar daquela cruz. Mas a pessoa foi ficando cansada de caminhar carregando aquela cruz tão grande, e ela foi começando a cortar pedaços da cruz. Se cansou um pouco, sentou um pouco, cortou um pedaço. Depois caminhou mais, não entendia porque aquela cruz tão grande, cortou mais um pedaço. Quando chegou num determinado momento da travessia daquela pessoa, existia um abismo. E para que ela passasse de uma ponta para outra, ela precisava da cruz. E quando ela chegou, ela disse, Deus, como eu farei? Me salva, me tira daqui. Esse abismo era justamente terra, inferno e céu. De um extremo para o outro era terra e céu. E o abismo no meio era o inferno, a ausência de Deus. E quando ela viu aquilo, ela disse, meu Deus, me salva. E o que Jesus disse a ela, chegou a hora de usar o presente que eu lhe dei. Chegou a hora de usar a cruz. Coloque ela e faça de ponte. E quando a pessoa foi um pouco constrangida colocar a cruz, ela já não cabia. A cruz era o tamanho exato do que ela precisava para se salvar. Mas a pessoa foi cortando. E quando chegou no exato momento que ela precisava daquilo, não tinha mais. Isso é só para ilustrar que nós não podemos querer descartar da nossa vida as cruzes que Deus nos dá. Porque essas cruzes são muitas vezes formação, ensinamento, pontes. E às vezes a gente acha que é só o outro que tem que mudar, que tem que se corrigir. Ai, porque essa autoridade é muito autoritária. Ai, porque essa autoridade é displicente, é negligente, é esquecida, é irresponsável. Ai, porque essa autoridade... Tudo a gente tem uma coisa para colocar, né? Tudo a gente vê um defeito, nunca ninguém tá bom. E autoridades também para com ovelhas. Nós precisamos aprender a olhar para o outro como parte da minha salvação. O outro é a medida certa, perfeita, dada por Deus para a minha salvação. Eu só preciso acolher e aceitar carregá-lo, né? E dentro da vivência da obediência a gente passa muito por isso. Então eu convido você, meu irmão principiante da realidade de vida, olhe, contemple hoje, quando você sair dessa formação, talvez você vá fazer sua oração pessoal, ou se não hoje, em outro momento, mas reze e contemple as suas autoridades como essas pontes que Deus te deu. Pontes que te levam para a salvação. Não só as autoridades, mas também aquilo que às vezes é difícil para você obedecer. Os direcionamentos difíceis, os exercícios difíceis, as renúncias difíceis, os sofrimentos, os preços que a gente muitas vezes paga, altos, dolorosos, mas que são a nossa salvação. Dizia uma santa, é justo que custe caro o que muito vale. E se o céu vale muito para nós, é justo que ele custe caro. E ele custa a minha e a sua obediência. A minha e a sua. Continuando, já também terminando, um minuto. Diz assim, a formação. Nossos esforços e tentativas para obedecer como Cristo e em Cristo passam pela nossa educação
para a obediência à luz do Espírito Santo, com toda a lucidez e exatidão requerida para não desviar-se do caminho que é Cristo e da sua missão. Enfim, a obediência de Cristo não é só um modelo a ser admirado, mas uma vida a ser seguida. Mais uma vez, a obediência de Cristo. Quando você estiver na dúvida de como obedecer, volta lá no Evangelho. Vai ver como Jesus obedeceu aos pais, às autoridades da época, às leis. E é essa obediência que nós somos chamados também a viver, a seguir. É a essa obediência. É um mestre que não se apegou a nada além do desejo de cumprir a vontade do Pai, que eu e você somos chamados a seguir e a obedecer. O único alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. O alimento era o que nutria e o que saciava. O que nutre a nossa alma é a vontade do Pai. O que nos sacia, o que nos torna felizes e realizados é saber que estamos na vontade do Pai. Isso nos planifica. E muitas vezes é caro para nós, né? Eu queria assim então terminar lendo aqui para vocês, não podia deixar de fazer, alguns exemplos dos nossos baluartes, né? E daquela que é a maior mestra de obediência, que é Maria. Então São Francisco dizia assim: disse uma vez aos seus companheiros: entre as outras coisas que a bondade de Deus se dignou conceder-me, está a graça de ser capaz de obedecer a um noviço de 1 hora, se me fosse dado como guardião, tanto quanto ao mais antigo e mais discreto dos frades. O súdito não deve considerar seu superior simplesmente como um homem, mas como aquele a quem se submeteu por amor. Quanto mais desprezível for o que manda, maior deve ser a humildade de quem obedece. Eu sei qual é o proveito da obediência e que, para aquele que submete às ordens de outro, nem um pouco de tempo se perde sem aproveitamento. São Francisco, nosso baluarte, nosso mestre de espiritualidade, nos ensina isso. Não devemos olhar quem temos que obedecer. Simplesmente façamos a nossa parte, obedeçamos e saibamos os frutos que essa obediência nos gera. Santa Teresinha dizia, já falei uma frase dela, né? Vou falar outra. Só pela humildade se pode atingir esse grau de obediência. Quando somos humildes, facilmente nos deixamos governar por todos. Aqui uma alusão à obediência que não é só às autoridades, mas aquele que é manso e humilde de também se deixar conduzir por um irmão que está do seu lado, que às vezes te faz uma correção fraterna. Muitas vezes falta em nós humildade e a gente não consegue acolher alguém que chega e diz assim: nossa, minha irmã, você não viu que essa sua roupa não está adequada? Que mal existe nisso? É um irmão. Está do meu lado para me abrir os olhos, para me completar. Irmão, não fale isso, não faça esse comentário. Você está na frente de pessoas que não devem ouvir esse tipo de comentário. E como a gente se dói, é cheio de melindres. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode corrigir, ninguém pode falar nada. Ah, mas você não é minha autoridade. E se fosse, será que você acolheria? Que normalmente quem não tem humildade para acolher de um irmão também não tem para acolher de uma autoridade. Será que o problema é porque a pessoa não é sua autoridade ou o problema é você? A gente precisa ser mais humilde. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos buscar, né? E para terminar, lembrando as palavras de Nossa Senhora, ela que disse: eis aqui a serva do Senhor,
Faça-se em mim segundo a tua vontade. Esse é o exemplo de obediência, essa é a forma como nós devemos obedecer. Lembrando sempre, nas pequenas e nas grandes coisas. Lembrando por quem nós estamos obedecendo. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora, Santa Teresinha e São Francisco de Assis, roguem sempre por nós. Amém.